Irmãos, em Mateus capítulo 8, nós estaremos lendo do verso 1 até o verso 4. Hoje nós iremos falar sobre a cura de um leproso. Mateus capítulo 8, de 1 a 4. Abra sua Bíblia nesse texto para a nossa edificação. Vamos lê-lo juntos. Mateus de 1 a 4. Você que está em casa também, acompanha a leitura com fé e esperança. Todos juntos? Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, fale conosco, Deus, por meio da Tua palavra para a nossa edificação. Nós queremos, ó Deus, entendê-la e praticá-la, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Vivemos num mundo caído, assolado por muitas enfermidades. As enfermidades nos afligem, e muitas delas nos tiram do convívio social. Na pandemia, por exemplo, fronteiras foram fechadas, voos cancelados, escolas com aulas suspensas, igrejas com templos fechados, velhos considerados como grupo de risco, prejuízos financeiros enormes e o pânico assolando o mundo. As pessoas infectadas pela Covid eram afastadas das outras, e até dentro da própria casa, alguns ficavam no quartinho, reclusos ali, recebendo, quem sabe, pela portinha, o alimento, e as pessoas com medo de contaminar os seus próprios familiares. E quando morriam, em razão da Covid-19, o corpo era enrolado num plástico preto, o caixão era lacrado, e somente 10 pessoas poderiam acompanhar o sepultamento. Esse foi o protocolo adotado por nossos governantes e autoridades da saúde pública. De igual forma, meus irmãos, na época de Jesus, as pessoas contaminadas pela lepra eram afastadas do convívio social. Era considerada a mais terrível de todas as enfermidades. Era uma enfermidade terrível. Era uma enfermidade terrível por alguns motivos, porque era uma enfermidade contagiosa, uma doença contagiosa. A pessoa contaminada com a bactéria da lepra deveria ficar isolada por não contaminar outras pessoas. O leproso precisava ficar isolado, separado da família, da comunidade. Se ele tinha emprego, ele ficava sem emprego. Se ele tivesse esposa, ele não poderia mais conviver com a esposa. Se ele tivesse filhos, ele não poderia mais abraçar os seus filhos, seus pais, seus parentes. Ele deveria viver num leprosário. Ele não poderia frequentar o templo, nem a sinagoga. Ele precisava viver numa colônia de leprosos. E todo contato humano era proibido. Caso alguém se aproximasse do leproso, o leproso deveria gritar: imundo, imundo, eu sou imundo. E caso ele se aproximasse de um povoado, de pessoas, ele poderia até mesmo ser apedrejado, porque ele está quebrando o protocolo, quebrando as regras de saúde, quebrando a lei de isolamento. Ele deveria então ser apedrejado caso ele se aproximasse de alguém. Era uma doença também degenerativa. A pessoa começava com uma pequena mancha no corpo e depois ele ia se alastrando, não tinha remédio, não tinha um tratamento para combater esta bactéria. E ela afetava o corpo inteiro da pessoa. Os músculos se desgastavam, os tendões se contraem, as unhas se desfiguram, os dedos das mãos e dos pés caem, os dentes desaparecem, os olhos, o nariz, a língua e o paladar, pouco a pouco se consomem. Ela vai comendo a cartilagem. Algumas pessoas perdiam aqui, essa ponta do nariz, ficava um buraco no nariz. Perdiam uma orelha.
perdia os seus dedos. A enfermidade ia comendo partes do corpo. Era uma doença também incurável. Não tinha remédio para combater a bactéria da lepra. Era uma enfermidade que poderia durar entre 20 e 30 anos. A pessoa ia se definhando até a morte. Era uma espécie de terrível morte progressiva do corpo. A única solução era o confinamento num leprosário para evitar a contaminação. O leproso era um morto-vivo. No texto lido, após o sermão da montanha, Jesus desceu do monte acompanhado por uma multidão. E de repente, um homem com lepra se aproximou de Jesus, quebrando o protocolo, sem medo de morrer, pensando: eu já sou morto-vivo mesmo, e agora eu vou me aproximar, porque eu ouvi falar que esse homem tem poder para curar enfermos, e eu vou gritar, não imundo, eu vou gritar para que ele pudesse me atender, para que ele possa me atender. E o texto diz que ele se prostrou diante de Jesus, dizendo: Senhor, se quiseres, tu podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele e lhe disse: eu quero, fica limpo. E no mesmo instante a lepra desapareceu. E então Jesus lhe disse: olhe, não diga nada disto a ninguém, mas apresenta-se ao sacerdote, depois ofereça a oferta que a lei de Moisés manda que seja oferecido pela sua cura. Faça isso para servir de testemunho ao povo. Com isso, Jesus mostra, meus irmãos, que Ele é soberano para ensinar a ética do reino. Nós estudamos aqui o Sermão da Montanha em várias mensagens. Jesus, então, ensinando os princípios do reino, a qual deve ser, esta ética do reino, a qual deve ser praticada por todos os discípulos, princípios que devem ser vividos por todos nós. E Jesus é soberano para nos capacitar a viver de acordo com a vontade de Deus. Jesus é o grande terapeuta de um mundo enfermo. Vamos ver isso comigo? Jesus é o grande terapeuta de um mundo enfermo. E aqui nós aprendemos, em primeiro lugar, meus irmãos, que Jesus, em sua soberania, Ele atende o clamor dos que sofrem. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. O Senhor pode me purificar. E vemos que esse leproso foi a Jesus com a atitude certa. Ele se aproximou de Jesus sem medo de ser apedrejado. Ele era uma pessoa condenada a viver parte da sua vida longe do convívio social, e se alguém se aproximasse, ele deveria gritar: imundo. E já que eu vou morrer mesmo, pelo menos eu vou morrer na presença de Jesus. Já que eu posso ser apedrejado, pelo menos eu vou ser apedrejado aos pés de Jesus. E por essa razão, antes de tudo, ele se prostrou diante dele em adoração. Ele o adorou, diz o texto. Ele sabia que Jesus era divino. Ele reconheceu que Jesus era Deus, e só Ele merece a nossa adoração. O texto diz que ele o adorou. Não devemos, meus irmãos, buscar a Jesus pensando nele apenas como um profeta, ou um fazedor de milagres, um curandeiro. Não, Jesus é Deus, Ele merece a nossa adoração. E outro detalhe aqui importante é que o leproso chamou Jesus de Senhor, como dono da sua vida. Ele diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres, tens capacidade. Deus é capaz, meus irmãos, de fazer tudo o que Ele quer. E essa foi uma maneira correta e submissa do leproso dirigir-se a Jesus. O leproso não chegou ali dizendo: Senhor, se tu podes, eu serei curado. Não, ele não disse se tu podes. Ele sabia que havia uma outra questão muito importante. Será que Jesus queria curá-lo? Será que Jesus queria limpar a sua pele? Será que Jesus queria poupá-lo da morte?
Será que Jesus queria tirá-lo do confinamento do leprosário? Jesus é Senhor, Jesus é soberano. Ele tem a sua vontade plena para cada um de nós. Muitos hoje em dia acham que pode mandar em Jesus e mandar que ele possa fazer milagres. Algumas pessoas exigem, reivindicam, determinam e chegam a dizer: sou filho do rei. Os filhos do rei podem se aproximar de Jesus determinando, exigindo, reivindicando. Muitos cobram as bênçãos ou então dizem o que deve acontecer com eles. Assim, em vez de se submeterem à vontade de Jesus, à vontade de Deus, Jesus, meus irmãos, é quem fica subordinado à vontade dos homens. E não é isso que estão ensinando por aí? Dizem que quando nós queremos, é só mandar Jesus fazer isso ou aquilo e determiná-lo. Mas não é verdade. Os homens não podem mandá-lo fazer nada. Podemos suplicar, como fez o leproso, e apelar para a sua vontade soberana. É aquilo que Jesus ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nada de determinar, nada de querer encostar Deus na parede, nada de querer exigir de Deus alguma coisa. Nem Jesus, o Filho de Deus, fez isso. Jesus, quando orou, ele disse no Getsêmani: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não faça a minha vontade, sim a tua. Nós devemos orar como Jesus orou, se submetendo à vontade de Deus, que a nossa vontade seja submissa à vontade de Deus. O leproso entendeu que Jesus podia curá-lo, se esta fosse a sua vontade. Se essa fosse a sua vontade. Por isso ele se aproximou de Jesus, não exigindo, não determinando, não reivindicando, mas dizendo: se quiseres, podes purificar-me. Tu podes, se o Senhor quiser. Mas em segundo lugar, meus irmãos, nós aprendemos que Jesus, em sua soberania, ele toca o intocável. Nenhum ser humano poderia tocar num leproso naquele tempo. Era quebrar o protocolo, era quebrar a questão da saúde pública. Se alguém tocasse, deveria ir para o leprosário juntamente com o leproso. Mas o texto diz que Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. E isso violava todos os princípios da sociedade da época. Jesus tocar no leproso, tocar no intocável, tocar num homem repugnante, um homem que deveria viver longe da sociedade, confinado no leprosário. Jesus toca neste homem. Jesus se aproxima dele mais e o toca. Toca no leproso. Ah, meus queridos irmãos, o toque de Jesus na vida deste leproso, em primeiro lugar, demonstra o seu grande amor. Jesus ama os inválidos. Jesus se compadece dos enfermos, dos que sofrem, dos rejeitados, dos párias da sociedade. Na Idade Média, o leproso deveria vestir-se com um manto negro, que todos pudessem reconhecer e habitar em um lazarento. Lembrando de Lázaro, um lugar chamado Lazarento. Tem gente que fala assim: fulano de tal é um lazarento, ou seja, um azarado. Fulano de tal, né, é um lazarento, deveria viver num leprosário. E não podia também entrar na igreja, mas lhe permitia espiar a missa através de um buraco praticado especialmente com esse fim. O leproso não só devia sofrer a dor física de sua enfermidade, mas também tinha que suportar a angústia mental e o sofrimento de ser separado da sociedade normal dos homens e ser fugido como se fosse a mesma praga. Ele era considerado um imundo, um pária da sociedade. No entanto,
Jesus nos ama, meus irmãos, em toda e qualquer situação. Jesus olhou para este leproso, para esse lazarento, para este homem que vivia no leprosário, e o tocou porque Jesus o amou. Jesus se compadeceu dele. As misericórdias do Senhor, meus irmãos, são a causa de não sermos consumidos. Deus nos recebe aqui nesta noite, na sua casa, não porque nós somos bons, não porque nós somos cheios de virtudes, não porque nós somos perfeitos, mas Deus nos recebe aqui por causa da sua graça. Se Deus olhasse para nós segundo os nossos méritos, nós seríamos fulminados com a sua justiça, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. São as misericórdias do Senhor que são a causa de não sermos consumidos. Mas o toque de Jesus, meus irmãos, em segundo lugar, prova que Deus não se afasta de nós por causa das nossas enfermidades. Jesus não fugiu desse leproso como os demais homens. Vejam bem que quando Jesus desceu do monte, tinha uma multidão. E quando esse leproso se aproximou, provavelmente a multidão se afastou, abrindo ali um grande vácuo, uma grande lacuna, porque eles viram aquele homem manchado, com a sua pele manchada de lepra. Mas Jesus não se afastou, Jesus tocou o intocável, Jesus não virou as costas para ele. Jesus está conosco, meus irmãos, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Jesus está conosco na escassez e na prosperidade. Jesus está conosco em toda e qualquer situação, porque Jesus sabe o que é padecer. A Bíblia diz que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus, Ele levou sobre si as nossas dores. Mas o toque de Jesus também revela o poder de Deus. Jesus diz assim: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. E Jesus fez por ele o que ninguém mais no mundo poderia fazer. Não tinha tratamento médico daquele tempo, não tinha um médico que pudesse curar os leprosos, não tinha ninguém. Para Jesus, meus irmãos, querer é poder, porque só Ele é todo poderoso. Nada é impossível para Deus. No entanto, para o homem, querer nem sempre é poder. Esse negócio de dizer se querer é poder, para o homem, isso é mito, isso é uma falácia, isso é uma mentira, isso é fake news, porque nem tudo que o homem quer, ele pode fazer, porque nós somos limitados. Só o toque de Jesus cura, liberta, purifica, consola e fortalece. É o toque de Jesus que muda a nossa história, é o toque de Jesus que nos cura, é o toque de Jesus que nos salva, é o toque de Jesus que nos liberta de todo mal. Só pelo toque de Jesus a nossa vida é transformada. Quando a rainha tocava alguém, ela dizia: eu toco, Deus cura. Mas Jesus toca e cura. Jesus diz: eu quero, fica limpo. E ele tocou e o curou. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, Jesus em sua soberania adverte ao leproso, dizendo: disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Porque Jesus o advertiu para não dizer nada a ninguém? Por várias razões. Primeiro, porque Jesus não era um curandeiro. Jesus é Deus. Jesus é Senhor, digno de ser adorado. Jesus é Redentor. Jesus é o eterno Filho de Deus. Em segundo lugar, Jesus não quer ser seguido apenas por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. O que Ele é? Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz do mundo. Ele é a videira verdadeira. Ele é a ressurreição e a vida. Jesus não quer ser seguido apenas por causa do pão, dos sinais, das curas. Assim é fácil. Jesus quer ser seguido, como ele disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus diz o seguinte para os seus discípulos:
No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não desista, não olhe para trás. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Mas a multidão estava seguindo Jesus apenas para ver milagres, sinais, prodígios, portentos. Mas nós devemos seguir Jesus em toda e qualquer situação, nas provações da vida, nas lutas da vida, tomando a nossa cruz e seguindo-o com fé e esperança. Mas Jesus não veio, meus irmãos, para revogar a lei, mas para cumpri-la. Por isso ele disse: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece a tua oferta pela tua purificação, que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. E o homem então curado, ele precisava ir ao sacerdote. O sacerdote era uma autoridade também sanitária, que dava o diagnóstico da doença e também autorizava o indivíduo curado a retornar ao convívio social. Então ele recebia o quê? Um certificado. E naquele certificado estava o nome da pessoa e que ele estava livre da lepra. Ele poderia então voltar para casa, para o lar, se ele tivesse esposa, abraçar os filhos. Se ele trabalhasse em alguma empresa naquele tempo, em alguma fazenda, em alguma propriedade, ele poderia voltar para o seu emprego, porque agora ele tem um certificado dado pela autoridade sanitária, pelo sacerdote naquele tempo, para que ele pudesse se apresentar: estou curado, a minha pele está limpa. Além do mais, meus irmãos, a cura de Jesus no corpo humano pode ser verificada e atestada pela medicina. Porque quando Jesus cura, ele não cura fazendo ilusões. Não, ele cura e a medicina confirma. Eu tomei remédio dos 4 anos até os 16 anos. E Jesus me curou. Mamãe estava nos Estados Unidos e eu falei assim: não tomo esse remédio mais porque Deus vai me curar. E aí não tomei mais. A mamãe nos Estados Unidos ligou e falou assim: olha, você está curado? Então você vai ao médico. Eu morava em Valadares, era um adolescente, meu pai me trouxe, fui ao médico, passei pelos exames, e o médico falou assim: você não tem mais nada. Você não precisa mais tomar esses remédios, porque você foi curado. Porque quando Jesus cura a gente, é confirmado, atestado pela medicina. E aqui nós podemos perceber que a cura de Jesus estava sendo atestada e verificada, que a pele daquele homem não estava mais com lepra, com a bactéria da lepra, com as manchas da lepra, com os resultados da lepra, porque Jesus o curou. E ele então receberia um certificado da autoridade sanitária que ele estava limpo daquela enfermidade. Mas Jesus queria também, meus irmãos, que o ex-leproso entendesse que a mensagem da redenção na lei do leproso no dia da purificação. Porque em Levítico 13:14, o leproso purificado tinha que oferecer um sacrifício de 2 aves. E o leproso, como ele parava de trabalhar, ele ficava muito pobre. E ele então poderia oferecer uma ave que seria morta em sacrifício, e o sangue derramado numa vasilha, e a outra ave, ele pegava esta ave que era aspergida nesse sangue e solta ao campo aberto, em campo aberto, e assim o leproso era declarado limpo e poderia retornar ao acampamento, à família, ao seu trabalho. A lei mostrava que uma vida inocente deveria morrer pelos injustos. De igual forma, Jesus queria que este ex-leproso entendesse a mensagem da cruz, porque uma vida inocente morreria em lugar dos pecadores, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Jesus, quando tocou o leproso, tocou este homem enfermo, ele estava tomando sobre si as suas dores, as suas enfermidades, as suas transgressões, porque Jesus veio como nosso substitutivo, como nosso substituto, como um sacrifício vicário. Jesus veio morrer em favor do seu povo na cruz. Ele veio para ser o nosso substituto. Ele veio para tomar o nosso lugar. E para a nossa redenção, Jesus é o Cordeiro de Deus que tomou
o nosso lugar na cruz. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segundo John Stott, Jesus foi para a cruz não apenas porque os judeus o entregaram por inveja, ou porque Judas o traiu por dinheiro, nem porque Pilatos o condenou por covardia. Cristo foi para a cruz porque o Pai o entregou por amor. Jesus foi para a cruz porque Ele se entregou a si mesmo por nós. A Bíblia diz que Ele veio se entregar, morrer a pior morte, e morte de cruz. Jesus desceu do céu à terra e se encarnou, se tornou gente, habitou entre nós para morrer a pior morte e morte de cruz. Ele veio se entregar por nós. Ele veio morrer a nossa morte para nos purificar da pior lepra, o pecado que nos separa de Deus. Porque na cruz Jesus foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Como viveremos? Como nós devemos viver a vida cristã em face de tão grande amor, de tão grande graça? Em primeiro lugar, agradecendo a Deus porque Jesus desceu até nós para nos purificar dos nossos pecados. Jesus desceu do monte, onde Ele ficou trazendo o sermão da montanha, e Jesus desceu deste monte para curar um leproso isolado do convívio social. Jesus desceu, e porque Jesus desceu, o leproso se aproximou. O leproso se aproximou de Jesus. E porque Ele desceu, o leproso foi purificado. Jesus tocou no leproso. Jesus, meus irmãos, desceu do céu ao ventre de Maria para se encarnar e morrer na cruz em nosso lugar. Por essa razão nós podemos ser purificados do pecado que nos afasta da comunhão com Deus. Porque Ele desceu, nós somos reconciliados, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Porque Ele desceu, nós podemos subir. Porque Ele desceu, nós temos o perdão de todos os nossos pecados. E a Bíblia diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. O pecado, meus irmãos, é o pior mal do mundo. O pecado é pior do que a lepra. O pecado é pior do que o câncer. Porque ele nos afasta de Deus, nos afasta de nós mesmos, nos afasta do próximo, nos afasta da natureza. As pessoas poderão se afastar de nós por causa das nossas mazelas. Mas Jesus, meus irmãos, jamais. Porque Ele tomou o nosso lugar, Ele veio ser o nosso substituto, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não correu do leproso, pelo contrário, estendeu a mão e o curou e o tocou. Jesus toca o intocável. É por isso que Jesus continua convidando o pecador, dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós devemos agradecer a Deus, porque Jesus desceu até nós para nos purificar de todos os nossos pecados e tomar o nosso lugar na cruz do Calvário. Que graça, que maravilhosa graça, é a graça de Jesus. Se não fosse pela graça, meus irmãos, Deus não ouviria os nossos clamores. Se não fosse pela graça, Deus não receberia os nossos louvores. Se não fosse por esta infinita graça, nenhum de nós poderia estar aqui nesta noite. Mas fomos alcançados por esta graça, porque Jesus desceu do céu para tomar o nosso lugar na cruz, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas em segundo lugar, meus irmãos, como viveremos? Testemunhando dos feitos de Cristo na nossa vida. Aquele ex-leproso deveria apresentar ao sacerdote, fazer a oferta que Moisés ordenou, como prova de gratidão a Deus, para servir de testemunho ao povo. De igual forma, nós devemos contar aos outros o que Jesus fez por nós. O que Jesus fez por você?
Ele nos regenerou pelo poder do Espírito Santo. Ele nos deu nova vida. Ele nos purificou de algo muito mais mortal do que a lepra. Ele nos purificou de todos os nossos pecados. A Bíblia diz que Deus é luz. E se andarmos na luz como Deus está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. Por essa razão, meus irmãos, nós oferecemos a Deus a nossa vida, o nosso tempo, os nossos talentos, as nossas ofertas, os nossos dízimos, como frutos da nossa gratidão a Deus. Charles Studi foi missionário na China, na Índia e na África, e ele ofertou $500 milhão para as missões. Alguém falou assim: nossa, que sacrifício tão grande você está fazendo, ofertar $500 milhão para as missões. E ele disse: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fizer será grande demais para Ele. Meus irmãos, nós devemos testemunhar dos feitos de Jesus da nossa vida. Nós devemos ofertar a nossa vida a Deus. E tudo que somos, pois tudo que somos e temos provém do Senhor. E nos comprou com alto preço. E nos comprou com o seu sangue na cruz do Calvário. Por isso, tudo que fizermos por Cristo é muito pequeno em face daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Conte para outras pessoas o que Jesus representa para você, o que Jesus fez por você, porque os nossos pecados, meus irmãos, são muito piores do que a lepra que atinge a pele de alguém, porque os nossos pecados atingem a alma e nos afasta de Deus, nos afasta uns dos outros, nos afasta da natureza. Os nossos pecados são os piores males deste mundo, e é por isso que nós devemos buscar a Cristo de todo o nosso coração e testemunhar aquilo que Ele fez por nós. Nós estávamos perdidos, nós estávamos na escuridão, e Ele nos trouxe para a luz. Nós estávamos nas garras de Satanás, e Ele nos trouxe para as mãos de Deus. Nós estávamos caminhando para o inferno, e Ele nos trouxe para o caminho do céu. Então testemunhe, fale, conte, divulgue o que Jesus fez por você, o que Jesus é para você. Fale de Jesus para outras pessoas. Esse é o testemunho que nós devemos dar ao mundo inteiro, porque Jesus tirou da nossa alma, do nosso coração, a lepra que nos afastava de Deus, e limpou o nosso coração de todos os nossos pecados. E diz: dos seus pecados eu não me lembrarei mais, porque os seus pecados foram cravados na cruz do Calvário. E hoje nós temos comunhão com Deus, comunhão uns com os outros, e porque Jesus desceu, nós podemos subir para o céu. Louvado seja Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos colocar a nossa vida nas mãos de Jesus.